E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Conte aqui da BR Link, trabalho como arquiteto de soluções na área comercial, dando apoio aos account managers. Estou aqui hoje com... O Robson, tudo bom, Eric? Muito obrigado. Eu sou analista de segurança aqui da BR Link, trabalho com apoio ao time de suporte e prestação de serviços aos clientes. E hoje a gente vai falar de segurança nos ambientes Amazon, né, Eric? Exato. O tema de hoje aí é como que a gente pode melhorar a segurança na nuvem da AWS, né? Legal, a gente tem aqui uma agenda até compartilhando com vocês, então, a gente quer falar um pouquinho sobre as diferenças entre o mundo on-premise e cloud relacionado à segurança, um pouquinho do modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, sobre a conformidade da AWS, né, onde ela tem ISO, Isso, PCI, as certificações do ambiente, alguns né? dos parceiros, que também é uma camada adicional, e as soluções em si, né, nativas. As ferramentas mesmo. Legal. Posso dar início? Pode começar, cara. Legal, vamos lá. Comentando aqui um pouquinho sobre as diferenças de on-premise e nuvem, Robson. Acho que eu até dei uma misturada quando eu estava fazendo esse estudo em relação à segurança da informação e segurança de TI. Falando sobre um pouquinho do CID, né, que é a confidencialidade, São integridade, os pilares, né, da disponibilidade. segurança. Legal, você consegue falar um pouquinho mais pra gente sobre a confidencialidade? O que seria exatamente Cara, de um dado? garantir esse principal pilar aí da segurança da informação, que é a confidencialidade, é garantir que essa informação ela seja acessada somente pelas pessoas corretas, né? Que ela seja confidencial. Então, se, por exemplo, você não precisa acessar uma informação que a empresa tem, você não vai ter acesso a essa informação e isso é garantir a confidencialidade do dado. E esse é um primeiro pilar aí da segurança da informação, né? E trabalhando isso como infraestrutura on-premise, a gente teria que ter um appliance, alguma coisa para criptografia de dados, né? Sim, a gente teria alguns appliances que fazem essa criptografia, né? Para proteger os dados e para mantê-los dentro da confidencialidade, ali dentro da criticidade de cada dado, né? Legal. Em relação à integridade, o que seria? É você ter a confiança daquele dado, ele não ser alterado durante o caminho de origem e destino, certo? Exatamente. A integridade garante que a informação de onde ela saiu até onde ela chegou, né, que é o seu destino, seja íntegra, seja sempre a mesma informação e não tenha nenhuma alteração no meio do caminho, não seja acessada indevidamente e alterada, né? Então, pensando nisso, aí também entraria na questão de estrutura física, Exato. Questão de criptografia, cabeamento estruturado, Isso. roteadores e tudo mais. Segurança física a ali, gente né, teria todo esse trabalho manual, né? Teria que ter o especialista físico, digamos assim. Sim, para garantir que esse pilar não seja quebrado dentro de uma infraestrutura on-premises, né? E um outro ponto, o último ponto mais importante, eu acho que é a disponibilidade do dado, né? A disponibilidade eu acho que é um grande desafio na parte de infraestrutura on-premises, por ser considerado, assim, por ser muito importante ter o dado ali disponível para todos os usuários, né? E em uma infraestrutura on-premises você não tem a capacidade de escalar de maneira rápida o seu ambiente, então essas falhas podem danificar o pilar de disponibilidade e deixar seu dado inacessível e indisponível para o cliente, né? Tá, ainda olhando essa questão, então a gente está falando de ambientes on-premises, certo? Então a gente tem que se preocupar com a segurança da informação, sendo o CID, certo. que é como a gente falou. Tem a questão de estrutura física mesmo, como todo o cabeamento estruturado, todo roteamento, switches, firewalls, que tem appliances como F5, Palo Alto. Isso. Toda a camada de virtualização também, caso a empresa tenha isso. Sim, que você precisa ter um rack de servidores para virtualizar suas máquinas, né? E além disso também tem controle de acesso lógico, monitoramento, tudo que a gente também encontra em nuvem. Mas na nuvem a gente não precisa se preocupar com toda essa camada física, correto? Exatamente. Na nuvem a gente, principalmente aqui na parte de Amazon, né, que a gente vai conversar bastante hoje, a gente tem um modelo de responsabilidade compartilhada. Então, algumas coisas que a gente precisa ter dentro de uma infraestrutura on-premises, na nuvem já ficam por conta da Amazon. Então, por exemplo, a parte de acessos físicos, a parte de monitorar atualizações de SO. Eu acho que é até legal a gente entrar nesse ponto, porque assim, talvez tem pessoas que não sabem, né, o que é exatamente o modelo de responsabilidade compartilhada. Sim. É um modelo que a AWS adotou para mostrar o que ela pode se responsabilizar
em questão de infraestrutura de TI. Certo. Onde ela vai cuidar da virtualização, vai cuidar do software, vai cuidar de software de virtualização, desculpa, Sim. software de storage, todo cabeamento e comunicação entre eles. Entre os storage, né? Entre as zonas de disponibilidade da Amazon, exato. Exato, que eles trabalham com uma infraestrutura global, então Sim. eles têm que ter toda a comunicação entre regiões e zonas de disponibilidade. Sim. Só que assim, ela não pode ficar responsável pelo dado, por exemplo, que está dentro da aplicação. Exatamente, isso já ficaria por conta do cliente, né? Então, o que você coloca dentro de uma máquina que está hospedada na Amazon é de responsabilidade sua. Por exemplo, se a sua aplicação tiver alguma falha, tiver algum problema de segurança, a Amazon não se responsabiliza pelos danos que seu ambiente pode sofrer graças a uma falha da sua aplicação que foi colocada dentro da sua máquina, né? Então, por exemplo, se a gente falar de sistemas operacionais, a AWS não é responsável pelos patches de segurança e qualquer outro item que seja necessário a instalação dentro de um sistema operacional, correto? Exatamente. A Amazon ela não se responsabiliza pelo sistema operacional. Quem tem que fazer essas atualizações, rodar os updates dentro do sistema são os clientes também. Então, no slide que está aparecendo aqui, vocês conseguem ver bem separado aqui a parte de responsabilidades tanto do cliente quanto da Amazon dentro de um ambiente de nuvem, né? Legal. E comentando de criptografia de dados, existe a criptografia do lado do cliente e do lado do servidor, correto? Exatamente. Do lado do cliente, a AWS ela pode apoiar com uma solução chamada KMS, a gente pode até falar dela um pouquinho mais para frente. Né? E do lado de servidores, a AWS também com a mesma solução apoia. Mas o cliente ele pode fazer alguma coisa relacionada a isso? Ele pode usar uma ferramenta de terceiro também para fazer essa criptografia de dados ou não? A Amazon tem alguns parceiros que também apoiam nesses quesitos, né, que a gente também vai falar um pouco à frente, e o cliente consegue usar as ferramentas desse parceiro dentro do ambiente também para melhorar a criptografia, para melhorar a proteção dos dados, né? Comentando agora um pouquinho de conformidade da AWS, sim, por exemplo, como eu apoio muito a área comercial, eu estou muito em vivência ali com empresas de vários segmentos. Eu já peguei várias empresas querendo saber, se eu trabalhar a minha infraestrutura dentro da AWS, eles têm a conformidade de PCI, por exemplo? Eles têm certificados ISO? Isso a gente tem dentro da AWS? Sim. Nesse slide também que vocês estão vendo, a gente mostra algumas das certificações que a Amazon tem, dos seus data centers e de alguns serviços também. E essas certificações elas servem para ajudar o cliente a ganhar as certificações para o seu ambiente. Não necessariamente o cliente já automaticamente tem uma certificação ISO tendo o seu ambiente na Amazon. Ele tem que passar pela mesma auditoria, pelo mesmo processo comum, só que como o seu ambiente já está na Amazon, ele já ganha alguns pontos porque os serviços e o ambiente da Amazon já são certificados, né? Ou seja, não vou herdar essa certificação, né? Essa conformidade ISO, essa PCI, não. Não, exatamente. Vou estar muito mais próximo, mas herdar mas não. Herdar não. Acho que é até legal citar que a AWS oferece um serviço chamado AWS Artifact, onde você consegue obter todos os relatórios e certificados da AWS de conformidade. De conformidade. E também um outro ponto interessante que muita gente questiona é assim, quem faz a auditoria AWS? Então, existe um auditor independente, que não é um auditor AWS, que realiza isso. É o auditor da ISO, o auditor da SOC, o auditor do PCI. Faz essa conformidade dentro dos data centers da Amazon, sim. Legal. A gente tinha citado um pouquinho dos parceiros da AWS. Exato. Em relação à criptografia e tudo mais. Eu peguei alguns aqui, depois para a gente listar para o pessoal, falando, por exemplo, de segurança da informação, que é a questão do SID. Caso a empresa queira uma segurança adicional, uma camada adicional de segurança, além das soluções nativas da AWS, a AWS ela tem uma gama de parceiros de segurança, né? Sim. Como Barracuda, Palo Alto, Cisco, F5, que são... Trendmicro também. Exato. Trendmicro, que é até uma parceira da BR-Link, que a gente apoia isso daí com os nossos clientes, que eles cuidam um pouquinho da parte de Firewall, né, de Web Application Firewall. A AWS também tem essa solução nativa, mas como eu disse, é uma camada adicional. Apoia também na questão de ataque DDoS, controle dessas vulnerabilidades, né? Também tem a questão de acesso externo, né? Que tem um parceiro chamado Okta, Ping Identity, que
vai fazer todo o SSO, vai fazer Parte de federação federação com com AD, exatamente. Temos a questão de monitoramento, que é o Splunk, o Sumo Logic. O Allen Vault. Exato. O Sumo Logic, ele trabalha com logs ou é o Splunk? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com essas ferramentas ainda. É o Splunk que trabalha com logs, né? O Sumo Logic ele também tem essa funcionalidade, mas o mais focado aí em logs é o Splunk mesmo. Legal. O rastreamento de vulnerabilidades nós temos o Tenable.io e o Evident.io, que o Evident.io ele também faz a correção de algumas vulnerabilidades. Automaticamente. E proteção de dados nós temos a Gemalto e a HashiCorp, onde que ele, como a gente tinha citado anteriormente, onde ele faz a criptografia de dados caso não seja utilizada a criptografia da própria AWS. Certo. Bacana. Além também de falar dos parceiros como a gente, né? Como a BR-Link, que também a gente apoia bastante aí em manter a segurança das informações do cliente dentro da Amazon, né? Dando esse suporte como MSP, né? Agora já entrando um pouquinho, acho que a gente poderia aí, falar um pouquinho das soluções da AWS. Certo. O que você poderia me falar assim? A gente pegou como primeira solução, acho que é a principal quando alguém entra na AWS, é a configuração de um usuário para acesso. A gente tem um usuário chamado root, correto? E esse usuário, quem que realiza a configuração dele? Para onde ele vai? Assim, Eric, o usuário root a gente indica que seja só o usuário que cria a conta na Amazon, né? Então, depois que a gente criou a conta na Amazon, a gente já começa a usar o serviço do IAM, que é o Identity Access Management, que é o cara que vai te criar usuários, vai criar as políticas de segurança do seu ambiente, é como se fosse um Active Directory da Amazon. Então, nele eu defino grupos, dou permissões para esses grupos, coloco os meus usuários dentro de grupos específicos e aí eu organizo quem pode e com que permissões podem acessar o meu ambiente. A root account a gente indica, como boa prática da Amazon, de não utilizar ela. Então, só mesmo para criar esses primeiros acessos. Eu acho que você citou até uma melhor prática já da AWS, né? Sim, que é a criação de grupos. Por exemplo, você cria grupos administradores, grupos de desenvolvedores, grupos de suporte determinados e você dá permissão para os grupos. Para cada usuário ou para cada grupo? Como boa prática, a gente tem as permissões de grupo. Então, se eu tenho um usuário dentro de um grupo, eu consigo dar permissão para esse grupo e o usuário herda essa permissão. Facilita muito na hora de criar permissões para vários usuários. Por exemplo, eu crio um grupo de suporte, coloco todos os meus usuários ali embaixo e dou as permissões para eles, né? Legal. Então, assim, são 3 itens que a gente pode falar do IAM. São os usuários, os grupos e as roles. Que seria exatamente as roles? As roles, elas são as políticas, né? São as permissões de acesso que o seu usuário vai ter dentro do seu ambiente. Então, o método de acesso que a gente faz, por exemplo, nas contas dos nossos clientes. A BR-Link, ela tem alguns usuários internos e a gente faz uma outra função do IAM também, que é assumir uma role numa outra conta, que aí já partiria para a parte de cross-account, né? Então, quando a gente assume uma role, eu estou assumindo um papel dentro de uma conta, que esse papel, né, essa função me dá as minhas permissões que eu preciso para manter o ambiente do cliente. Entendi, mas falando de role e usuários, quando a gente fala de usuários, não necessariamente é uma pessoa, né? A gente pode considerar um usuário como qualquer entidade, qualquer recurso AWS. Dentro da Amazon. Porque a questão da role é bem interessante a gente falar de... eu não posso colocar um acesso dentro de uma EC2, por exemplo, porque é uma falha de segurança. É uma brecha de segurança, porque você vai deixar a sua senha, tudo lá configurado, correto? Então a gente define uma role para aquela EC2 ter acesso a algum outro recurso. É exatamente o mesmo conceito que eu falei da parte de usuários, né? Então eu vou dar uma função para essa máquina, por exemplo, para uma instância EC2, para que essa instância EC2 possa acessar o serviço de RDS e se comunicar com ele, fazer alterações. Então eu tenho que dar uma permissão específica para essa máquina para que ela possa trabalhar, né? Ou seja, você define uma política para a role. Isso, uma política que é basicamente escrever a permissão para a role, que seria a função, né? E defino essa role para um usuário, para um grupo de usuários ou para um recurso dentro da Amazon. E é legal citar também que toda política, por padrão, ela começa com um deny, né? Isso, exatamente. Você tem que ser explícito caso você queira permitir caso você queira liberar algum acesso, né? Legal. As permissões, elas sempre vão bater na mais restritiva. Então, se eu tiver um usuário com permissão de grupo para acessar algum recurso e no usuário eu dou uma permissão mais restritiva, ele vai pegar
aqui não permite que ele acesse o recurso. Tá, e uma outra melhor prática também de segurança é a questão do menor privilégio. Isso, a do less privileges, né? Que é dar somente o acesso necessário ao recurso ou ao usuário que ele precise para trabalhar. Então, se você não precisa abrir a porta, você não precisa ter a chave da porta. Eu gosto bastante dessa frase que exemplifica bem isso de less privilege. E para empresas que também tenham a necessidade de trabalhar com MFA, com autenticação de multifator, Isso. o IAM também permite isso, correto? Isso, e outra boa prática aqui da Amazon com o IAM em relação a root account é assim que a gente ativa a conta, a gente ativar um MFA na root account, né? E guardar esse MFA e essa root account para não usar mais. E aí os outros usuários que você for criando, você vai colocando MFA também como um multifactor authentication, né? Que acrescenta um nível a mais de segurança no seu acesso. Então, caso a sua senha vaze ou o seu acesso vaze, o atacante, né, teria que ter o seu MFA também para conseguir acesso ao console. E falando do MFA só rapidamente, a gente tem ele como token. E como device físico, né? Também. Legal, e como um aplicativo também, Isso, né? A gente e consegue. também como aplicativo a gente consegue colocar o MFA. Seguindo aqui para mais uma outra solução de segurança AWS, que entra muito na questão de rede, Uhum. que é a Virtual Private Cloud. Sim, sim. O que exatamente é a VPC? Isso acho que é uma dúvida que você, como comercial, deve ouvir bastante, né, Eric? O pessoal pensa, poxa, mas eu vou levar minhas máquinas para a nuvem, minhas máquinas vão estar lá num ninho de máquinas, eu não sei se outra conta tem acesso à minha máquina, o que está acontecendo ali. A VPC vem exatamente para fechar isso. Então, eu tenho uma rede privada dentro da Amazon. Eu tenho uma subnet fechada, né, uma rede só para as minhas máquinas, que seria uma VPC, e dentro dela eu consigo quebrar essa VPC em várias subnets. Então, por exemplo, eu posso ter uma subnet pública, que tem acesso de fora da internet e para a internet, e uma subnet privada, que aí também é uma outra boa prática da Amazon, que é usar essa quebra, né, de acessos para colocar os seus servidores que não precisam ter acesso de fora, né, da internet dentro de uma subnet privada. Acho que um exemplo bem prático disso é assim, né? Muitas empresas não podem, não é uma melhor prática você deixar, por exemplo, um banco de dados em uma subnet pública aberta, né? Então, exatamente. Você coloca o seu banco de dados em uma subnet privada, certo. E você faz a comunicação com uma subnet pública onde vai estar a sua aplicação, por exemplo, um web server. Exato. E a comunicação entre elas, a gente tem um outro recurso dentro da VPC, que é a Route Table, que a gente faz essa comunicação, correto? A Route Table ela faz o papel de um roteador mesmo na infraestrutura on-premise. Então ela vai definir de onde vem o tráfego, para onde vai o tráfego, né? E fazendo isso que o Eric falou, da gente colocar um banco de dados em uma subnet privada, a gente protege mais ainda a sua informação, né? A gente fecha esse acesso e só quem está ali dentro da sua VPC consegue acessar esses dados seus que são sigilosos dentro do seu banco de dados. E ainda entrando também, já voltando para o quesito segurança aqui, uma comunicação entre uma subnet e outra, a gente precisa ter network ACLs, que seria um firewall que é stateless, né, digamos assim. Isso. É onde você declara a porta de saída e de entrada entre uma subnet e outra. Exatamente. Na Network ACL seria uma primeira camada de firewall que a Amazon tem e fornece para a gente, né? Na Network ACL eu defino, por exemplo, se um IP que eu percebi que está tentando atacar o meu ambiente, que está com um comportamento estranho, eu defino que esse cara não vai poder se comunicar nem entrando e nem saindo da minha rede. Então eu bloqueio completamente esse IP. Na hora que ele tentar bater na Amazon, ele já vai pegar essa Network ACL e não vai passar. Acho que até falando assim dessa questão de IP, também tem um recurso que é bem interessante, que é o VPC Flow Logs, que a gente consegue, através dele, ver esse fluxo de IPs, né? De IPs, de comunicação, né? A gente consegue ativar esse fluxo na VPC, na subnet sim. E na placa de rede, né? Na NI da AWS. Legal. Tem também algumas outras questões, como que eu faria para fechar uma VPN? É através também da VPC? Isso, exatamente. A gente tem um serviço da Amazon, que é o Amazon Virtual Private Gateway, né? Que ele fecha uma VPN com a sua infraestrutura. Então eu vou ter a necessidade de configurar com 2 ou 3 cliques um Virtual Private Gateway, que seria um gateway do lado do cliente, que eu coloco as configurações do meu gateway de borda lá do ambiente on-premises para que ele se comunique com o serviço da Amazon
E aí, dentro dessa VPN, os dados são trafegados de maneira criptografada e só quem está passando ali pela VPN consegue acessar os dados dentro da sua VPC, né? Legal. E voltando um pouquinho, como a gente falou de Network SL, muitas vezes eu pego o cliente que pergunta, cara, mas, pô, o que eu configuro? É Network SL ou é Security Group? Certo. Então, assim, os dois são considerados uma forma de firewall? Como que seria isso? Exatamente, os dois são considerados uma forma de barrar acessos, né? Só que, como eu falei, a Network SL seria um primeiro nível. Seria uma regra ali direto na sua rede. Então, seria um firewall da sua rede on-premises. Seria, digamos assim, o roteador. Exatamente, seria Né? um equipamento primário ali, né? Uhum. Já o Security Group são grupos de segurança, né, que a gente define direto nas máquinas. Então, seria, por exemplo, um firewall Um IP-tables da vida. Isso, um IP-tables, um firewall do Windows, né? Que eu configuro direto na máquina e aí eu defino naquela máquina quais as portas que estão abertas para o mundo, quais as portas que estão abertas para qualquer usuário acessar ou para IPs específicos também, né? E isso a gente costuma pegar muito, né, cara? Security Group Sim, bastante. aberto aí com origem 0.0.0/0. E aí você tá abrindo o seu Security Group para qualquer um acessar, né? Não, é complicado, a gente vê muito isso daí. Sim. Pulando para uma outra solução, a gente tem o CloudTrail. O que seria o CloudTrail? O CloudTrail ele serve para auditoria, correto? Exatamente. Mas é auditoria de usuários, de máquinas, de recursos. O que seria exatamente? Eric, eu costumo falar que o CloudTrail, ele é o dedo duro da Amazon. Ele é o cagueta. Ele é o cagueta, ele é o cara que aponta quem foi que fez e que hora que fez, em que recurso que fez alguma ação. Então, por exemplo, a gente usa como boa prática não acessar a conta com a root account. Só que se o usuário fizer esse acesso, vai logar no CloudTrail e a gente vai ficar sabendo. Então, ele traz todo esse timeline aí no seu painel que mostra quais foram as últimas ações na sua conta. Legal, e ele é tudo através de chamada de API, né? Qualquer chamada exatamente. de API que eu realizar dentro da AWS, ele vai gravar aqui e vai falar assim, olha, o Eric mexeu nisso daqui e por isso que nós tivemos um downtime. Por isso que a gente teve um problema, exatamente. Por isso que ele é o cagueta da Amazon. Legal, cara. E assim, ele tem um histórico de extenso, como que funciona? A gente consegue pegar um histórico de 2 anos atrás, por exemplo? Sim, no console da ferramenta, né, do CloudTrail, a gente tem um histórico de 90 dias. Então, os últimos 3 meses estão lá disponíveis de maneira mais fácil para acessar e tudo. E o resto dos logs o CloudTrail joga para um bucket S3. Dentro desse bucket S3 a gente consegue buscar, e aí vai da sua política de life cycle, né? Da sua política de retenção desses logs dentro do bucket. E aí usando ferramentas como o Athena para compactar esses logs, né? Para abrir esses logs e mostrar para você quais foram as ações, a gente consegue consultar, procurar recursos e ações que aconteceram na sua conta dentro desse life cycle que você tem no bucket, né? E é legal citar que assim, né? Ele é bem configurável em pontos de que a gente pode configurar ele apenas por região, sim, a gente pode configurar por organização, se você tem um AWS Organizations ativo. Sim. A gente pode configurar ele por evento, se é read only, se é... Exatamente, por tipo de evento, né? Exato. Também por exemplo, eu tenho um bucket S3, eu quero só ver o que vai ser alterado nesse bucket, sim, por invocação de Lambda também, né? E também, quando a gente já tem os logs, como qualquer outro tipo de log, a gente pode, quando uma empresa tem uma área de machine learning, alguma coisa assim, a gente pode criar algoritmos de machine learning para analisar que automatizem, padrões de atividades inadequadas, né? Exatamente, que é o que algumas outras ferramentas aqui que a gente vai falar também fazem já hoje na Amazon, né? Agora indo para o AWS Config. Vamos falar desse cara também, é bem interessante. Ele... Já vou até começar com uma questão para você que também vejo muito na área comercial. No time comercial. Porque, por padrão, a BR-Link, como melhor prática, a gente ativa a AWS Config e CloudTrail para os clientes. Sim, sim. Mas assim, qual que é a diferença entre um AWS Config e um CloudTrail? Certo. O CloudTrail ele vai te dizer quem foi, qual foi a ação e em qual horário que foi executada essa ação, né? No config a gente tem uma timeline de recursos, então eu consigo saber qual foi uma alteração que teve num recurso, mas eu não tenho tantas informações quanto o CloudTrail te traz, né? Eu vi um negócio bem interessante sobre o config. Tem a release do config, que é... Você consegue definir, você define uma conformidade para os seus recursos, né? Sim.
por exemplo, o meu EC2 vai ter essa porta aberta, vai ser dessa maneira, dessa maneira. Exatamente. Caso haja alguma alteração sobre isso e ele saia de conformidade, a gente consegue enviar uma mensagem por SMS, por Sim, alguma usando notificação alguns serviços de notificação da Amazon para para avisar alertar. que aquilo está fora de conformidade. Exato. Legal. É bem interessante esse cara também, que ele consegue gerar esses alertas, né? Então, se qualquer coisa fora do comum, fora do que você especificou ali para sua máquina, para o seu ambiente, for configurada, ele te dispara um alerta, ele te manda um e-mail, a gente consegue configurar essas regras também. Outro ponto que é interessante do AWS Config é que ele gera snapshots de configuração. Sim, sim. Que, da mesma maneira que o CloudTrail joga para um bucket do S3 os logs, ele joga para um bucket do S3 esses snapshots de configuração, onde a gente consegue também fazer uma auditoria de conformidade, verificando, minha EC2 estava dessa maneira, por que hoje ela está desse jeito? Hoje está diferente, né? Então, assim, eu acho que o conjunto das duas ferramentas ajuda bastante. isso traz uma conformidade, um compliance maior para a arquitetura. Traz mais nuvem. Segurança para a Amazon. Né? Cara, esse daqui você fez alguns dias aqui no Tech Talk, aqui na VR Link, foi muito bem, porque... Esse, justo para mim, assim, particularmente, eu gosto muito do GuardDuck. Ele é um serviço que tá ajudando muito a Amazon e tá ajudando muito a gente para indicar falhas e identificar possíveis falhas dentro de uma infraestrutura Amazon, né? O GuardDuck, ele basicamente vai ficar olhando para os logs. Então, a gente tem bastante log lá na Amazon e não tinha ninguém que olhasse para esses logs e falasse alguma coisa. Então aquele ponto que eu estava citando de um machine learning para olhar os logs. Exatamente, é o GuardDuck. O GuardDuck ele vai olhar para o VPC Flow Logs, vai olhar para o CloudTrail Events, vai olhar para o DNS Logs, né, que são as origens de dados dele, e vai traçar um comportamento esquisito. Por exemplo, se um IP vem lá pelo DNS Logs, pelo VPC Flow Logs, ele vê que esse IP está batendo muitas vezes na sua máquina, está tentando fazer acessos, ele gera um finding para você falando que esse cara tá tentando invadir o seu ambiente, né? Ele gera finding, mas ele não age. Não, ele não toma uma ação para corrigir esse problema, né? Ele te gera um find e aí a gente consegue automatizar ações, mas aí já com funções de Lambda ou com algum outro método para cobrir essas falhas, né? Mas o GuardDuck basicamente ele vai te dar os alertas. A gente consegue descobrir até se tem alguma máquina na sua infraestrutura minerando bitcoins. Então, se a sua máquina está se comunicando muito com o IP que a Amazon sabe que tem envolvimento com mineração de bitcoins e tudo, ele alerta para você e aí você toma alguma ação dentro dela. Você verifica se o security group está correto, se está tudo certo dentro da máquina. Né? Pronto, chegamos também na camada 7 esse também agora, é bem legal, cara. Camada de proteção 7, Web Application Firewall. Aí todo mundo pergunta pra gente, mas a Amazon só protege a minha infraestrutura. Não necessariamente. A gente tem um cara que é o AF, ele vai entrar na frente da sua aplicação. Ele vai ser um Web Application Firewall para te defender de SQL Injection, para te defender de bad bots, para te defender de DDoS. Também a gente consegue fazer uma whitelist, blacklist. Exatamente. Mas assim, ele trabalha, assim, é até legal comentar, com WebACLs, né? A gente coloca uma WebACL dentro do AF, onde dentro dessa WebACL a gente tem regras a serem seguidas, que daí vai ser contra badbot, SQL Injection, tudo que a gente acabou de comentar. E dentro dele, então assim, ele é cobrado por regras e por uma WebACL. Exato. Regras dentro dessa WebACL. Legal. Mas eu consigo ativar o AF em quais recursos AWS? Porque assim, eu não conseguiria ativar ele direto na frente de uma EC2, por exemplo. Não consegue ainda, né? A Amazon vem trabalhando com isso, mas hoje para você ter um AF, a sua aplicação tem que ter ou um CloudFront na frente, ou um Application Load Balancer, ou um API Gateway, né? Então a gente consegue configurar esse cara dentro de um CloudFront, apontando para o AF, então ele ficaria ali no intermédio dos acessos do seu usuário, né? Então o usuário vai bater lá no CloudFront, mas antes de ir para a sua aplicação, ele vai olhar para o AF para ver se esse cara não é um atacante, né? Legal, e ainda falando um pouquinho sobre a meio que infraestrutura e aplicação ali, né? É legal que a gente entrar agora no Certificate Manager. Sim, o Certificate Manager também é bem legal para a aplicação, para você que fica renovando o certificado todo ano, que tem que pagar lá para as unidades certificadoras para comprar o seu SSL, né? A Amazon já fornece um serviço, que é o AWS Certificate Manager,
que também a gente só não consegue colocar direto em uma instância, né? Então você tem que ter um load balancer na frente, tem que ter alguma coisa para fazer esse intermédio, né? Um CloudFront ou até no Beanstalk a gente consegue colocar. E esse cara, o Certificate Manager, ele é um certificado digital validado por uma unidade certificadora, né? E sem custo algum para quem está na Amazon. Acho que essa né? é uma grande jogada comercial da Exatamente. AWS, porque assim, muitos clientes querem isso. Sim. Fala, pô, eu preciso ter um SSL, só que quando você vai adquirir isso de alguma certificadora proprietária, Custa um valor é um valor um pouquinho alto, né? Então, e aí a Amazon acaba meio que juntando um serviço, né? Porque ela te dá o Certificate Manager, só que você não consegue colocar na sua instância EC2. Então você teria que ter um load balancer na frente, ter alguma coisa para fazer esse intermédio. Então ela acaba juntando dois serviços para te dar uma melhor segurança no seu ambiente. E isso para qualquer empresa que trabalha com SaaS, com uma é aplicação sensacional. web. É muito bom, né? Robson, e caso eu queira realizar um teste de penetração na AWS, na minha arquitetura da AWS, eu posso realizar a qualquer hora? Como que funciona? Boa pergunta, Eric. É uma dúvida que algumas pessoas ainda têm na Amazon, né? Antes, para fazer um teste de segurança na AWS, a gente precisava abrir um chamado com a Amazon, informar, preencher um formulário lá que a Amazon disponibilizava para falar as causas, para falar por que você ia fazer e como você ia fazer um teste de infiltração no ambiente, né? Hoje a Amazon ela já liberou alguns serviços para você realizar o teste de segurança sem precisar pedir, sem precisar fazer uma solicitação para a Amazon, né? Os serviços estão aqui no slide que vocês estão vendo, né? Mas alguns deles são RDS, por exemplo, se eu precisar fazer um teste de ataque, né, no meu banco de dados, eu posso fazer sem uma autorização prévia da Amazon. Parte de CloudFront, instâncias EC2, NAT Gateways, também eu consigo validar se o meu ambiente está seguro, sem precisar avisar a Amazon que eu vou fazer isso, né? Então isso facilita um pouco mais aí nossas opções para fazer testes time to market, digamos assim, exatamente. Né? O tempo para poder para rodar, conseguir concluir um teste, né? Para conseguir fazer e validar e entrar nas conformidades do ambiente. Legal. Eu separei aqui um top 10 melhores práticas da AWS relacionadas à segurança, sim, tá? Sim, muito boas. O pessoal vai dar uma olhada no slide, mas assim, a gente tem o primeiro ponto, a conta root, né? Como você tinha mencionado quando falamos do Ian, que é para a gente desabilitar a conta root, né? Você sobe ela, cria todos os grupos e usuários e desabilita a conta root. Isso. Na verdade, você desabilita tudo, access keys, deixa ela sem nada ali, né? Só com acesso ao console mesmo, mas você não vai usar essa conta. Deixa o MFA ativado nela, deixa tudo certinho ali, caso você precise, mas o melhor é evitar mesmo realizar acessos na sua conta com a root account. Né? E já que você falou do MFA, também uma segunda melhor prática é habilitar o MFA em todas as credenciais. É interessante também, Eric, é bem interessante porque se você tem um usuário da sua empresa que tem acesso ao console para qualquer função que seja, é bom que ele tenha um MFA, porque a credencial desse cara pode vazar algum dia acidentalmente. A gente sabe que conscientização é um negócio difícil em segurança, então os usuários tendem a ter senhas fracas, né? Então é fácil de vazar, né? Esse é um ponto muito interessante que a gente acaba não entrando no quesito, até porque a gente está falando muito das ferramentas da AWS. Mas um ponto primordial da segurança é conscientização. É conscientização de todos os colaboradores e tudo mais, né? É você mostrar e dar valor mostrar ao usuário o tamanho do problema que é ter uma falha de segurança. Né? Como você tinha citado no seu Tech Talk, você comentou que o dado é o bem mais precioso de uma empresa. Exatamente, a informação... exatamente. Hoje em dia as empresas tratam as suas informações, ou pelo menos algumas deveriam tratar, né? Como o bem maior da empresa. Então, se um dado meu, se uma informação minha vaza, o dano para a imagem da empresa pode ser irreparável, o dano financeiro pode ser muito grande. Agora, com a entrada da LGPD também, a gente vai ter uma multa que o teto é muito alto, são 50 milhões, né, de multa. Isso varia também de acordo com o lucro da empresa, mas o teto máximo é de 50 milhões. Então, é um dano bem crítico financeiramente e para a imagem da empresa, né? E dando continuidade aqui nas top 10, manter o mínimo de usuários administradores, isso é até meio que óbvio, né? Para você não dar permissão total
para todo muitos, mundo, né? claro. Exatamente. Usar roles para recursos, como a gente falou, não deixar Uma acesso, chave, uma né? chave, uma senha dentro de recursos. Dentro de uma máquina. Tem gente que até fez, eu já vi isso, quando a pessoa coloca a senha, todo o acesso dentro do Git. Sim, e publica, né? E torna publica no isso Git. público. É meio É complicado. uma falha. Aplicar o menor privilégio, como a gente falou, rotacionar as chaves frequentemente. E isso é muito bom, muito interessante a gente falar também, porque a gente vai ter a necessidade de usar as chaves no ambiente, né, de usar chaves de criptografia, só que é importante e muito importante a gente fazer a reciclagem dessas chaves, de determinar um período correto para reciclar essas chaves, aí cabe à empresa definir, né, porque a gente sabe que muitas vezes essas chaves estão dentro de alguma aplicação, então é um trabalho grande para fazer isso, mas é muito importante, porque outra vez, as chances de vazar uma chave são baixas, mas existem. O próximo ponto, quando eu olhei, eu fiquei até um pouco assim, eu falei, caramba, Sim. mas o que tem a ver, né, o auto-scaling com a segurança? E depois que eu entendi um pouco mais além. Como o auto-scaling ele sobe e mata máquinas quando a saúde da máquina não está agradável, né? Sim, quando ela não está funcional, Quando né? ela não está funcional, ele mata máquinas, então Exato. por isso que ele apoia nessa questão de segurança, né? Exatamente, a gente volta lá no CID, lá no pilar de disponibilidade. Se o seu ambiente começar a receber uma carga que seja comum mesmo, uma promoção de um e-commerce que suba o nível de acessos na sua página, se você não tiver um auto-scaling, a sua máquina vai cair, não vai suportar os usuários. Então, se você tem um auto-scaling ali, e aí você quebra o seu pilar de segurança da informação de disponibilidade. Com o auto-scaling, ela vai escalar seu ambiente e vai disponibilizar o dado para o seu cliente, mantendo o seu ambiente funcional, né? Tem a questão de não utilizar o 0.0.0.0/0. Essa é bem interessante, cara. Colocar security group com regra para 0.0 é abrir para o mundo, né? É deixar a porta de casa aberta e sem cadeado. Isso tem muito, né? Porque, assim, às vezes as empresas, os especialistas ou quem estiver mexendo na AWS, houve uma falha de comunicação entre recursos. A minha EC2 não está conseguindo acessar o RDS. Sim. Então, às vezes uma coisa Vou testar. básica... vou testar, vou colocar o 0000 aqui. E aí esquece de tirar depois, aí você abriu o portão da sua casa e deixou aberto. Exatamente. Utilizar VPCs e Network SLs, como a gente comentou, que a VPC você tem que usar porque é a sua rede na AWS. E a Network SL é o ponto de comunicação entre subnets. É a gente fechar uma subnet privada e manter a outra pública. E ativar o serviço de CloudTrail, que é muito utilizado para auditoria, que é o nosso cagueta. O nosso dedo duro. Legal. Tem algumas outras ferramentas na AWS, como Mace, Shield, Inspector, tem o Cloud HSM, tem bastante coisa, né? na Amazon de segurança para apoiar vocês. Se a gente entrar no detalhe de cada uma, a gente vai ser um webinar de 3 dias aqui, né? Mas a gente vai colocar também nos slides os links para essas outras ferramentas, para a documentação oficial da Amazon, e aí se vocês tiverem alguma curiosidade também podem procurar a gente aqui na BR Link e a gente ajuda vocês. Eu acho que acima de todas as ferramentas, acima não, né? Lado a lado, ter um parceiro MSP, com certeza ter um parceiro para gerenciar, apoiar vocês a gerenciarem as ferramentas de segurança, ferramentas comuns também, EC2, RDS, Lambda, ter um parceiro Premier MSP é primordial, né? Porque realmente, como a gente acabou de citar, se a gente entrar no detalhe de cada uma dessas ferramentas, isso daí é uma faculdade. É uma formação completa. Então, ter esse parceiro como a BR Link apoiando, isso daí é de grande ajuda. Pode contar com a gente qualquer coisa. Robson, muito obrigado, Eric. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.